Encerrada a propaganda política no rádio e na televisão, a reportagem da Folha de Araputanga entrevista a promotora eleitoral de Araputanga, doutora Mariana Batizoco Silva. Doutora, bom dia. Como estão os preparativos aí para o dia da eleição no próximo domingo? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos os ouvintes. Os preparativos para as eleições cabem propriamente para a Justiça Eleitoral. Os servidores da Justiça Eleitoral e o juiz eleitoral já estão acompanhando todas as questões administrativas que envolvem os preparativos, e o que eu posso dizer da minha participação é que já houve a cerimônia de carga e lacre das urnas, que contou com a minha presença, dos servidores e do juiz eleitoral, de modo que nessa oportunidade foi possível conferir todas as urnas que serão disponibilizadas para votação. Nós conferimos todos os nomes dos candidatos que tiveram seus registros deferidos ou que indeferidos, que ainda estejam pendentes de decisão de recurso eleitoral, e também foi emitida a zerésima, que demonstra que nenhum desses nomes que foram lançados nas urnas contam com algum voto antecipado. As tecnologias que estão disponíveis a serviço do eleitor continuarão disponíveis até o dia da eleição? Sim, nós temos o sistema Pardal, que qualquer pessoa pode fazer o seu cadastro e registrar as suas notícias de infração, de alguma denúncia de irregularidade. Nós também temos o aplicativo Caixa 1, é possível ter maiores informações no site do TRE, em que qualquer cidadão pode denunciar gastos irregulares de campanhas. E também eu acho importante citar que no site do TRE de Mato Grosso, nós teremos um link com o nome Resultados Eleições 2016, em que as pessoas poderão acompanhar de imediato a apuração dos votos. Doutora, o que os candidatos ainda podem fazer até o dia da eleição? Lembrando que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão encerrou-se ontem. Exatamente. Até a véspera da eleição, ou seja, dia 1º de outubro, ainda é possível o uso de amplificadores de som e alto-falantes, entre as 8 e as 22 horas do dia 1º de outubro. Da mesma forma, também será possível a distribuição de panfletos e de materiais gráficos, assim como a promoção de caminhadas, carreatas e passeatas. Nesse ponto, eu acho importante citar que o derramamento de santinhos ele é proibido, ainda que na véspera de eleição. Ele é considerado propaganda irregular, sujeito o seu infrator à multa e também a crime previsto na lei eleitoral. Além disso, até hoje, dia 30, é possível também a divulgação da propaganda eleitoral na imprensa escrita. Então, já tem condutas que já estão vedadas para os candidatos desde já? Sim. As reuniões públicas, a promoção de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixa, ela era permitida até às 24 horas do dia 29 de setembro. Lembrando que o comício de encerramento pôde se estender até às 2 horas da manhã. De igual modo, como o senhor já disse, a propaganda eleitoral na rádio e TV, assim como os debates, também já está proibida. Bom, doutora, no calor do pleito eleitoral, historicamente, alguém sempre acaba exagerando e cometendo atos que seriam ou que são proibidos. Quais denúncias surgiram desde o início da campanha aqui na 41ª Zona Eleitoral? Eu considero importante citar que o Ministério Público ele tem como uma de suas funções constitucionais zelar pelo regime democrático, o que implica na fiscalização de toda a licitude e regularidade do pleito eleitoral. Assim, cabe ao promotor eleitoral responsabilizar civil e criminalmente todo aquele que violar as normas eleitorais. Nesse sentido, eu destaco que a Promotoria de Justiça de Araputanga expediu 11 recomendações eleitorais a respeito de distribuição gratuita de bens, propaganda extemporânea, publicidade institucional, aos candidatos, aos jornais e rádios, bem como aos agentes públicos. Além disso, nós fizemos também uma reunião na sede da Promotoria de Justiça com a presença dos representantes das coligações partidárias, a fim de orientar sobre o que poderia e não poderia ser feito durante a campanha. Com relação às denúncias, nós recebemos diretamente aqui na Promotoria de Justiça e também pelo sistema Pardal. As mais frequentes foram sobre propaganda irregular, consistente na propaganda extemporânea, que foi feita antes do dia 15 de agosto. Além disso,
isso, utilização de bandeiras em veículos e residências, justaposição de adesivos. Também recebemos denúncia de servidores públicos que fizeram campanha em horário de expediente, propaganda patrocinada na internet e captação ilícita de sufrágio. Assim, o Ministério Público propôs 28 representações que pleiteiam a retirada dessas propagandas irregulares e aplicação da pena de multa. Nós também oferecemos 8 ações de impugnação e também nos manifestamos pelo indeferimento de 30 registros de candidatura. Ademais, promovemos 37 arquivamentos a respeito de denúncias que não tiveram base formal para ensejar uma responsabilização. Também promovemos uma ação cautelar inominada relacionada ao combustível, à denúncia de venda de combustíveis aqui na cidade, e 2 pedidos de providências relacionados aos carros de som que não estavam obedecendo ao limite previsto em lei de passar próximo a prédios públicos, escolas e hospitais, e também relacionado a um showmício que contaria com a participação de um artista. Doutora, captação ilícita de sufrágio, traduzindo para o ouvinte, traduzindo para o povão, é compra de voto? Exatamente. A captação ilícita, ela é justamente a conduta do candidato que doa, oferece, promete, entrega ao eleitor com o fim de obter voto qualquer tipo de vantagem. Ela sujeita o candidato à responsabilização, podendo gerar o cancelamento do registro ou a declaração de nulidade do diploma, e também faz com que ele responda por crime. Doutora, e no dia da eleição, o que está proibido, o que está permitido? Existem algumas condutas que estão proibidas. As sanções variam entre penas de detenção, reclusão e pagamento de multa. De acordo com a lei eleitoral, não é possível o uso de alto-falantes no dia das eleições, nem mesmo a realização de boca de urna, que é justamente a divulgação de qualquer tipo de propaganda em benefício de algum candidato ou coligação, entrega de santinhos. Isso é considerado crime pela lei eleitoral. Além disso, é importante destacar que, a princípio, nós não teremos a edição de uma portaria chamada de lei seca, em que se proíbe a venda de bebidas alcoólicas. A princípio, não haverá no nosso município. Todavia, aqueles que se embriagarem e comparecerem nos locais de votação, promovendo algum tipo de desordem, poderão responder por crime eleitoral. Todo aquele que causa alguma confusão aos trabalhos eleitorais poderá ser responsabilizado criminalmente. Da mesma forma, aquele que não observar a ordem da fila de votação também poderá ser responsabilizado pelo Código Eleitoral. Outro crime que eu acho importante destacar é a violação do sigilo de voto. Então, se a pessoa chega na cabine de votação e tira uma selfie com a urna eletrônica, isso pode dar ensejo a um processo criminal para que a pessoa responda. Nós já temos, inclusive, precedentes de pessoas que foram condenadas aqui no estado porque tiraram o selfie com a urna eletrônica. Outra conduta que eu acho importante destacar é para aqueles que foram nomeados pela Justiça Eleitoral para trabalhar. Então, todo aquele que recusa ou abandona o serviço eleitoral sem justa causa também poderá responder por crime eleitoral. Da mesma forma, no dia da eleição, é proibida a concentração de eleitores, havendo vestuário padronizado, fornecimento de alimentação, com o objetivo de embaraçar o exercício de voto. Isso também é crime. O que é permitido no dia da eleição é a manifestação silenciosa. Os eleitores podem se dirigir usando adesivos, usando bandeiras, mas isso de forma pessoal e individual. Além disso, também é proibido o transporte de eleitores, desde o dia 1º de outubro até o dia 3 de outubro. E, como nós já falamos aqui da captação de sufrágio, nós temos o crime também previsto de corrupção eleitoral, que é exatamente a compra e a venda de votos. Nesse ponto, é importante que as pessoas saibam que não só aquele que oferece a vantagem em troca do voto, mas aquele que vende o seu voto também pode ser responsabilizado por crime eleitoral. E nesse ponto, as pessoas precisam ter a consciência que o nosso voto, ele é um instrumento de democracia
e ele é um passo muito importante para a população. A partir do nosso voto é que elegeremos os representantes que vão fazer as escolhas por nós, em nosso nome. Então, um bom político é sinônimo de vagas em creches, de medicamentos nos hospitais, de uma boa gestão. Doutora, existe investigação em curso que possa cassar o registro de candidatura na 41ª Zona Eleitoral? Sim, o Ministério Público está ainda angariando mais elementos para propor essas ações, mas existem sim já algumas investigações em curso. Doutora, muito obrigado. A Folha de Araputanга lhe agradece e deixa os microfones à disposição para algo mais. Eu gostaria de agradecer a toda a população de Araputanga pela compreensão. Espero que no domingo todos tenhamos um ótimo dia, sem intercorrências, que as pessoas realmente façam o voto consciente, tomem a consciência de que o voto é muito importante e que esse é o momento de buscarmos mudanças para a nossa sociedade, buscar informações a respeito dos candidatos, saber quais são as propostas, procurar saber se eles possuem ou não algum tipo de condenação, procurar na internet informações a respeito daquele candidato para que a sua escolha seja feita da melhor maneira possível, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Esses crimes de corrupção eleitoral, eles são muito difíceis de serem flagrados pela polícia. Então, nós precisamos da mudança de postura do eleitor. O eleitor não pode aceitar que alguém tente comprar o seu voto. Se você fizer isso, você estará sendo corrupto e estará elegendo um corrupto também. Então, em tempos em que todo o Brasil luta contra a corrupção eleitoral, esse é o momento de cada um fazer a sua parte para que buscamos, de fato, combater esse tipo de atitude e que realmente possamos ter representantes que sejam dignos de ocupar esses cargos e que possam, de fato, trazer melhorias a toda a nossa sociedade.